Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente reunidos, né? Em mais uma terça-feira especial, como são todas aquelas em que nós nos reunimos para falar de Jesus, para falar da doutrina espírita. Então é muito bom estar aqui. Também o meu boa noite também àqueles que estão online. O Júnior vai fazer a prece de abertura? Então o Júnior vai fazer a prece de abertura para nós. Depois o palestrante é o meu amigo Cacalo. O Geraldo vai fazer as vibrações e eu volto de novo no final. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa também online. Vamos apaziguando nossa mente, nosso coração. A gente vem na casa espírita buscar alguma coisa, né? Então que a gente consiga deixar todos os problemas de lado e focar na gente nesse momento para que possamos receber o tratamento através da palestra, através dos passes, para que a gente consiga voltar, sair daqui um pouco melhor do que chegamos e atingir o nosso objetivo, que é nos tornarmos melhores pessoas a cada dia. Então vamos dar início a mais essa etapa dos nossos trabalhos, fazendo a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos convidar o nosso querido amigo Cacalo para a palestra de hoje. Boa noite, gente. Vocês não contavam comigo aqui outra vez, né? Tá vendo? Aí, e eu acho que vocês precisam rezar mais um pouco, tá? Vocês vão para casa, reza, que aí o Cacalo não fica aparecendo toda hora aqui. Mas hoje eu vou falar sobre um tema com vocês muito atual, muito importante. E eu tenho esperança que todos vão sair daqui melhor do que chegaram. E o tema é esperança. Vamos falar sobre esperança. E aí, quando eu estava montando a palestra, eu lembrei que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu vi uma oração poema, e eu quero começar a minha palestra lendo essa oração poema que eu peguei. E eu coloquei eu fiz uns enxertinho nela, fiz fui metido aqui. Mas ela começa assim: Maria do Rosário de Fátima, Santa Maria do céu, estrela da manhã, a luz que nos guia, cuida de nós, ó Rainha. Maria do Rosário de Fátima, Santa Maria da nossa esperança. Protegei do mundo cada caminho, carregai no colo cada criança. Maria do Rosário de Fátima, Santa Maria, minha Senhora, em nosso socorro, vinde ligeira. Ó, boa mãe de toda hora, Maria do Rosário de Fátima, vinde com ternura e bondade, proteger o mundo, o povo sofrido, dai-nos paz e felicidade. Ó Maria do Rosário de Fátima, sois Maria da alegria. Na esperança vamos deixando em vossas mãos o nosso dia a dia. Ó Maria do Rosário de Fátima, aparecendo para as crianças, deixou um sinal de alegria que sustenta as esperanças. Maria do Rosário de Fátima, sem pecado concebida, esse canto se espalha numa voz agradecida. Ó Maria, Mãe de Jesus, Rainha de todos, Maninha e cuidadora, com a sua proteção que nunca se cansa, auxilia-nos a espalhar a esperança. Eu espero que esse texto toque o coração de cada um que está aqui essa noite. Por quê? Todos nós conhecemos pessoas que passaram por dificuldades, que momentos muito difíceis as fizeram perder a esperança.
e desistiram. E por isso nunca saberão o que teria acontecido se tivessem persistido. Todos nós sabemos quantas pessoas deixaram de alcançar coisas incríveis na vida, deixaram de realizar grandes sonhos por terem escolhido perder a esperança. E aqui não vai nenhum tipo de condenação. Porque, embora tenha sido uma escolha, não é uma escolha de opção. É o que deu. Então, quem de nós, por isso mesmo, quem de nós já não perdeu a esperança um dia? Quem de nós? Quantas vezes algum de nós já não desistiu de alguma coisa? Então, meus queridos, nós também precisamos lembrar que conhecemos outras histórias de pessoas que passaram por circunstâncias dolorosas, por momentos muito difíceis mesmo e aparentemente até intransponíveis, mas que, no entanto, agiram de um modo diferente. Fizeram uma outra escolha e tomaram um novo rumo. E por causa dessas escolhas na vida, elas realmente realizaram sonhos, conquistaram seus projetos e não perderam a esperança. Por isso, eu quero lembrar a todos a importância da esperança. Ela faz parte de nós, ela está dentro de nós e nós precisamos acordar essa esperança. Essas pessoas ressurgiram com a esperança, alcançando os seus objetivos. E aí, vem a pergunta: como manter a esperança em momentos nebulosos e tão difíceis da nossa vida, como é os que temos passado, né? Não está fácil, a vida não está fácil para ninguém. Vamos voltar um pouquinho no passado e lembrar uma frase de um grande mártir, uma pessoa que lutou muito, foi um ativista pelos direitos humanos, que foi Martin Luther King, que foi assassinado, inclusive, pela sua própria luta, né? Ele enfrentou muitas dificuldades e nos trouxe, num dos seus discursos, a belíssima frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Todos nós temos sonhos, e a esperança é que vai acordar esse sonho. O sonho de Martin Luther King era que todos nós pudéssemos um dia sentar juntos à mesa da fraternidade. E ele dizia ainda mais, preste atenção, nós devemos aceitar o desapontamento finito. Olha só que interessante. Ele está dizendo aqui, nós devemos aceitar o desapontamento finito, mas jamais perder a esperança infinita. Olha que profundidade que tem isso. Porque o desapontamento, qualquer dor, qualquer dificuldade é finita. Ela acaba, ela passa. A esperança é infinita. E é na esperança que nós vamos trabalhar. É justamente nesse ponto. Nós vamos percebendo que todas as dores, então, são finitas. Todas as guerras são finitas. Todas as pandemias são finitas. Todas as perdas são finitas. Em algum momento, isso passa. E de tanto às vezes, de tanto a gente ouvir falar em tragédia, sucedendo na vida, no dia a dia de todos nós, no campo pessoal, na nossa vida social, no ambiente de trabalho, nós temos uma tendência natural e muito humana de desacreditar. Quantas vezes já conversamos com amigos aqui, mas esse país não tem jeito.
Este povo brasileiro não vale nada, não tem jeito. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E quantas vezes nós já repetimos coisas semelhantes? Falta-nos esperança, né? A gente desacredita da história das pessoas, da humanidade, do processo civilizatório, por conta da violência urbana crescente, da crise econômica, pandemia, guerra, etc. Além de tudo, as mentiras que a gente sempre ouve, né? Quantas mentiras a gente ouve aí todo dia? E é exatamente nessas horas, nesse momento, que surge a necessidade, ainda mais urgente, da gente viver buscando e construindo. Como? Com que ferramenta? Com a esperança. É ela que nos vai dar essa possibilidade de continuar construindo e acreditando e fazendo. E que para muitos a esperança pode parecer meio piegas, meio ingênua, até um gesto de inocência, né? Diante de tanta dificuldade, parece até o discurso do bobo, né? Imagina, olha o que ele está falando. Mas não é um simples jogo do contente, num complexo de Poliana, não, que eu estou falando. É de ver o lado bom das coisas com o coração. Porque assim, só pensando positivo que tudo vai mudar, não funciona, não vale. Porque vocês lembram, eu já fiz uma palestra aqui, eu falei muito sobre pensar positivamente. E é verdade. Mas você precisa pensar positivamente e executar tudo aquilo que você pensou de positivo. O pensar positivo só não é disso que trata. A esperança vai nos auxiliar, pensando positivo, fazer positivo, agir, né? Ela entra em cena exatamente quando o contexto está completamente desfavorável. O medo está tomando conta. E está tomando conta de uma forma tão visceral, tão absurda, que é paralisante. A gente fica paralisado. A gente não consegue vislumbrar nenhuma possibilidade. E não pense que a esperança é um tipo de positividade letárgica, não. Ela é muito mais que isso. Ela não é para a gente ficar parado, pensando, então, vai melhorar. Bom, vai ser bom. Amanhã vai ser outro dia. Isso é música. Amanhã vai ser outro dia. É música. Nós é que fazemos o dia seguinte. Ele está nas nossas mãos. Mas eu sofro muito. Eu também. Eu também. Eu estou fazendo aqui a palestra hoje com um anti-inflamatório. Está doendo pra caramba minhas costas. Mas vamos lá. Eu tenho esperança que cada um vai sair daqui hoje melhor. E eu quero que essa esperança seja transmitida para todos. E que todos possam absorver esse pensamento. Porque assim, eu entendo que a gente é positivo quando a gente se sente seguro. É muito fácil ser positivo, né? Quando está tudo bem, quando a vida está fluindo legalzinho, é muito fácil. Quando a vida financeira, emocional está indo bem, está tudo em paz, é fácil ser positivo. Mas, como é que a gente sai de um processo, de uma frequência mais negativa? Sendo positivos e tendo esperança. A esperança é muito mais que isso. A esperança, ao contrário do que a gente imagina de ser só um pensamento positivo, ela permite ver além do horizonte, ela permite a gente viajar muito mais além. Porque enquanto a gente está no meio da dor, esse momento tira da gente a possibilidade de ver saídas. Enquanto a gente não vê saída, a esperança é a luz do fim do túnel.
Ela nos tira do medo que nos paralisa. Ela tira esse medo que provoca uma paralisia psicológica em todos nós, onde tudo parece completamente insolúvel, a gente não consegue ver saída e o medo nos faz entrar em pânico. E a esperança é justamente o antídoto para isso tudo. Ela vai nos lançar numa espécie de horizonte longínquo. Tudo que a gente não consegue entender hoje, amanhã vai ser visto de uma outra forma. Por quê? Porque eu tenho esperança. O que eu não entendo hoje que me aconteceu, amanhã eu vejo tudo isso de uma outra forma. Por que eu consegui ver de uma outra forma? E não ter me revoltado, chateado? Porque eu tenho esperança. A esperança tem um outro detalhe que é muito importante a gente colocar aqui nessa noite. Ela tem um caráter pedagógico. Porque tudo que acontece que eu não gosto, que me incomoda, lá na frente, eu tive esperança de que isso ia mudar, eu consegui agir para que mudasse, mudou e eu aprendi. O caráter pedagógico da esperança é muito interessante porque ela consegue antecipar um cenário para a gente. Antecipar esse cenário faz com que a gente aprenda. É aquela história do caminho, ó. Não vai nesse caminho aqui que tem buraco. O que o cara faz? Primeira coisa é nesse caminho, que é o mais curto, tá mais legal, tem sombra, cai no buraco. O que aconteceu com ele? Aprendeu. No outro dia vai fazer a caminhada, não vai por esse caminho. E a esperança nos torna mais criativos e capazes de erguer e desenvolver todas as bases para a realização dos nossos sonhos, pessoais e coletivos. Faz com que a gente evite cair no colapso e no desespero. Ela faz com que a gente possa compreender o que está acontecendo com o mundo em 2025. Porque não é difícil falar assim, nós estamos no século XXI, em 2025, e tem 3 guerras acontecendo. Não pode ser. Isso não pode. Mas quem foi que nos convenceu que a civilização está pronta? Ela não está pronta. Quem foi que disse que nós já estamos perfeitos? Lembra quando eu falo, que o Espiritismo fala muito que os espíritos ainda têm defeitos, nós temos defeitos. E eu falo, não, a gente não tem defeito, a gente está inacabado. Inacabado é o quê? Sinônimo de não estar perfeito ainda. Não ficou perfeito, não está pronto. E quem foi que disse que nós estamos prontos? Não estamos. Há muito o que fazer ainda. A civilização ainda é muito tênue. Basta uma triscadinha que pega fogo. É um palheiro seco. O projeto da civilização é frágil. E nós precisamos, então, tratar de reafirmá-lo diariamente. Esse é o convite. Eu vou ter esperança para que as coisas, para mim, melhorem e que eu consiga realizar os meus sonhos. Legal. Só? Acabou? A sua casa, até o muro da frente, é sua casa, o resto é o resto? Não. A nossa casa é o mundo. Os nossos irmãos são todos aqui que estão aqui, os que estão na rua, o que está embaixo da ponte, o que está sofrendo, o que está na opulência. É a esperança que nos habilita a fazer isso. Ela vai nos ajudar, então, a entender por que estamos passando por isso em 2025. Ela nos infunde uma positividade realista. Então, eu costumo entender a esperança como algo que precede a fé. A esperança é o crer
em si mesmo e no mundo, no próximo. A fé é crer em Deus. A esperança é algo como esperar com confiança. Esperar com confiança gera o quê? Gera trabalho. Gera o meu trabalho. Né? E assim, a diferença entre esperança e fé é que a gente, na esperança, não vai para o lado metafísico da história. Não espero um milagre acontecer, uma coisa mágica. Eu tenho esperança e eu vou fazer. Eu vou atrás, eu vou correr atrás. Então, as dificuldades na vida social, profissional, nos relacionamentos emocionais, as guerras, nós vamos entender tudo porque que a gente está passando por isso. Né? É a esperança, então, que nos dá esse vislumbre de tudo isso que está acontecendo. Ela é o antídoto contra o veneno do medo. Vocês sabem que o medo é paralisante. Né? Inclusive, os controladores, que sentimento que eles usam para os seus propósitos? O medo. Os controladores usam o medo. Né? Porque ele me impede de imaginar o futuro. Né? Enfim, aí eu vou trazer agora para você alguns critérios que a gente pode usar para entender bem a esperança e fixar esse tema na nossa mente. Né? Que a esperança é que nos move entre as possibilidades e os nossos limites. Eu tenho esperança, eu vou entender a minha possibilidade, mas vou entender também o meu limite. Eu tenho esperança de ter uma Ferrari. Vai complicar. Vai complicar. Não vai dar. É por causa das costas, gente. Não é por causa de grana. É por causa das costas. Eu não consigo entrar naquele carro, entendeu? Né? Mas ela vai nos descortinar o reino das possibilidades. Então eu vou dar alguns passos para a esperança. O primeiro deles é o tempo. Olha que interessante. Lembrar o poder curativo do tempo. Né? Não são os antigos que dizem o tempo cura tudo. É verdade. Bons tempos, dias maravilhosos, momentos inesquecíveis passam. A dor, a dificuldade também passa. Se os dias mais difíceis passarão, vamos então trabalhar para construir dias melhores. Porque os fracassos, as perdas, a incompreensão também vai passar. Então, se nós conseguirmos trabalhar internamente o processo do tempo, nós vamos retroalimentar a nossa esperança e encontrar forças e energia para a construção de uma vida melhor. O segundo passo são as lições. A gente nunca pode esquecer disso. Considerar sempre o profundo caráter pedagógico daquilo que está acontecendo com a nossa vida. Eu resolvi fazer uma viagem e estou com um carro novo que anda bem pra caramba. Eu vou meter o pau. Como anda esse carro? Que lição que eu vou aprender? Na melhor das hipóteses, é a hora que chegar a multa lá em casa no dia que eu voltar da viagem. O radar me pegou. Aí eu vou falar assim, mas esse país aqui só tem radar, só, né? A indústria da multa. Eu passei a 140 no radar, queria o quê? Né? Então, esse caráter pedagógico do que está acontecendo é uma das coisas que vai alimentar a nossa esperança. São lições de vida, porque tudo é aprendizado. Tem um discurso que vocês podem procurar no YouTube, do Steve Jobs, que foi presidente da Apple, foi fundador da Apple. Ele fez esse discurso na Universidade de Stanford, na Califórnia, para a formatura de uma turma lá. E ele conta, então, a história, a mãe biológica dele, que deu ele para adoção, ele foi adotado por um casal,
que ficou um tempo com ele, se encheu o saco dele, devolveu. Ele foi uma mercadoria. Foi uma mercadoria. Aí o outro, o casal que adotou, não, e o cara virou a Apple, que foi a empresa que ele fundou, mandou ele embora num determinado momento. E o cara chegou no que chegou. Né? Dias difíceis forjam seres humanos fortes. E a esperança é que alimenta essa fornalha. Porque se a gente só colocar dia difícil e não esperançar, que é o verbo certo, nós vamos ter dificuldade em assimilar as lições. Né? O terceiro ponto é desligar. Estranho, né? Como é que eu posso desligar? É isso mesmo, é dar um tempo às vezes. Muitas vezes a gente não consegue se desligar de alguma questão importante, e aquilo fica martelando a nossa mente, e a gente fica entrando, abaixando, afundando o nosso espírito. Né? Essa sugestão da do desligamento, do desligar um pouco, pode parecer indiferença, mas não é. Não é alienação. Nós precisamos, de vez em quando, desfocar para recuperar a nossa paz interior. Não é só uma questão de ser indiferente ao mundo, ao que está acontecendo, aos problemas daqui e dali. Não é só isso. É sim uma alimentação da nossa própria capacidade de viver e resolver os nossos problemas. Precisamos de tempo para recuperar a nossa capacidade de esperançar. O quarto, o quarto é perseverança, perseverar. Esse verbo, todos nós conhecemos, mas a gente, desde que aprendeu ele, guardou num caderninho lá na última gaveta do último armário da casa, porque a gente tem uma certa ojeriza do verbo perseverar. Porque perseverar dá trabalho, perseverar cansa, perseverar, não é mole. Perseverança precisa, porque muitos se paralisam, ficam paralisados. E aí a perseverança é que vai movimentar. Né? Por que isso acontece? Nós temos um costume de hiperfocar o mal feito. O que eu quero dizer com isso? Comentários que a gente vê na casa de amigos, na reunião familiar, no churrasquinho, tal, né? No churrasco da firma, né? A gente vê isso aí. Olha, você viu lá? Agora, o INSS roubaram 6 bilhões. Essa conversa vai se extrapolando, aí já se acha o culpado, já se julga o culpado, condena, sentencia, e isso é uma maneira da gente ficar olhando só para o lado negativo das coisas. Não quer dizer que não roubaram, não quer dizer que o fulano de tal não roubou, não é isso, eu não estou ilibando ninguém. O problema é que a gente só conversa disso. Você já viu alguém na reunião, e pouquíssimas vezes na reunião de família, negócio, churrasco da firma, falar de Jesus? Falar de boas energias, falar de luz, é muito difícil. Você ouve muito falado do mal feito aqui, do mal feito acolá. Por isso, a gente perde sonho, a gente perde pessoa, a gente fica descrente, mas a gente precisa perseverar. Perseverar e recuperar a nossa autodireção. Né? Esperançar é acreditar que o mundo continuará mesmo assim. Crer na nossa própria capacidade de praticar o bem. A perseverança é parte disso. Eu estou doente, eu estou mal. Se eu largar a mão, eu pioro. Mas eu estou com vontade de largar a mão. Vocês não sabem o que é exercício que fisioterapeuta passa para nós. Vocês não imaginam o que é. É tortura, gente, é tortura. Mas então, o que o cara tem que fazer? Perseverar. Porque se o cara fala assim,
Já fiz 18 sessões lá na físio, não adiantou nada, né? Meu joelho está doendo do mesmo jeito. Mas não é para fazer 18, é para fazer 78 vezes 7, entendeu? É mais ou menos isso, lembra de Jesus. O outro passo é a gratidão, né? Se abram para agradecer. Por que é tão difícil agradecer? Agradecer e pedir perdão e perdoar é a coisa mais difícil que tem para o ser humano. Por que é difícil? Aporte o seu barco emocional no porto seguro, capaz de refazer todas as suas energias. Esse porto seguro é o porto da gratidão. Aporte seu barco no porto da gratidão. Seja grato. A gente costuma olhar muito para aqueles que têm mais do que nós, né? Já repararam? Você viu o iate do Neymar? Puxa vida! Se eu tivesse o barquinho salva-vidas daquele iate, eu estava bonito no pedaço. A gente fica olhando muito para quem tem mais. E a multidão de seres que sonham estar, pelo menos na condição que nós estamos, a gente não olha para eles. Aqueles refugiados da guerra que sonham em ter só mais um dia de vida. Sonham em que não caia uma bomba na cabeça deles. A gente não lembra disso. E a gratidão é muito importante porque realinha as nossas expectativas, os nossos objetivos. Ser grato é entender a importância que devemos dar para a nossa própria capacidade de olhar a vida e agradecer por tudo que temos. Saiu um furúnculo enorme aqui. Agradeça. Agradeça. É o melhor jeito do furúnculo expelir o carnegão e sarar. Eu não estou falando que é bom. Eu estou falando que se você agradece, você tem gratidão, ele sara mais rápido. É isso que eu estou falando, né? Vamos observar as nossas conquistas com mais gratidão. Olhar a nossa própria vida, vivermos constantemente nesse processo. Não é porque saiu daqui que acabou. Aqui é grato, aqui é educado, aqui é gentil, é doce. E lá fora? Então, o quinto passo para a gente continuar na nossa conversa. Pessoas inspiradoras. Procurem sempre estar em comunicação com pessoas inspiradoras. Procure, dentro do possível, afaste-se de quem prega e pratica a desesperança. Sabe por quê? Vocês já ouviram um ditado que diz que quem dorme com criança acorda mijado? Desculpe o termo, mas é esse ditado popular. Não é mesmo? Então, procure se colar a pessoas inspiradoras. Lembre-se de que uma pessoa que está na frequência desestimulante também pode ser quem? Você mesmo. Não esqueça disso. Eu vou me afastar de todo mundo que não é inspirador, né? Porque o Cacalo falou. Só que aí chega lá e fala, vocês viram que porcaria que tá não sei o quê? A doença agora que chegou, não sei o quê. Vê bem. Procura olhar no espelhinho, né? Ver se não é você que está sendo isso. Porque isso é uma maneira de conhecer-se a si mesmo. Você está sendo agradável? Você está sendo inspirador para os outros quando você conversa? Né? Ouça sempre quem inspira. Lembre-se de que em momentos de dor, algumas pessoas paralisam, enquanto outras seguem. Siga essas que seguem. Né? Pessoas inspiradoras, elas sempre nos mostram como agir com esperança. Já que eu falei de pessoas inspiradoras, eu vou para o próximo passo aqui, que é compartilhe a esperança. Vocês aqui passaram meia hora ouvindo aqui o Cacalo falando de esperança, mas não é para guardar
no bolso do casaco? Tudo isso que eu falei aqui não é para guardar, não. É para levar para casa e guardar em casa? Também não. É para botar para fora. É para espalhar. Seja um agente da esperança. Sabe por quê? Quando você se torna um agente da esperança, tudo de bom começa a acontecer com você. Parem de superdimensionar o mal, que é uma característica que temos. Mostre que tudo para você não fica apenas no desejo. Isso é um detalhe importante. Eu sempre estou desejando o melhor. Está fazendo o melhor? Essa é a jogada. Mostre que você age. Participe com trabalho voluntário. Qualquer coisa, gente. Ajuda alguém. Ajuda o mundo. O mundo está precisando, né? Porque quando melhoramos a situação do mundo exterior, melhoramos também o mundo interior. E é interessante que eu vou trazer uma citação aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande pensador da Igreja Católica. Aliás, participou do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho dizia que se o homem soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por egoísmo. Olha o que Santo Agostinho falou. Se ele soubesse o quanto é bom ser bom, ele por egoísmo ele seria bom. Porque, a própria neuroquímica vai produzir lá os hormônios, a serotonina, a dopamina, tudo que vai trazer prazer. A esperança, então, fomenta todo esse processo. E quando a gente pensa no mal, o processo é inverso. E o último passo do processo de fé o último passo do processo de esperança é a fé. Oh, meu Deus do céu! É a fé. Porque você vai desenvolvendo a esperança está muito ligada a nós, seres humanos, a mim mesmo, a vocês. Eu tenho esperança que essa casa vai melhorar, vamos fazer reforma. Isso é esperança. Agora, a fé é um processo que vai transcender. A fé é em Deus. O último passo desse processo é a fé. São momentos em que as respostas externas não mostram muitas possibilidades de solução. Aí é a fé que vai mover, né? A fé é a lembrança de que não estamos numa nau desgovernada. Vejam bem, não estamos numa nau desgovernada. A fé é um oásis no coração que nunca será alcançado pela caverna do pensamento. Isso é de Khalil Gibran, um poeta. Nós não precisamos ter fé apenas buscando dados lógicos, que a gente, dentro do Espiritismo, estudou a fé raciocinada. A gente fala muito disso, né? Mas a fé verdadeira, ela parte de dados lógicos, sim, que foi a esperança. Tudo isso que eu montei aqui para vocês. Só que ela constrói algo que a lógica não derruba. A fé, o raciocínio não se aproxima. A fé é fé. E nós precisamos ter fé. A fé, olha só, isso aqui também vem acho que de Khalil Gibran. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça. Fica no escuro. Olha a profundidade disso. Jamais percam a fé em Deus. Para encerrar, numa biografia de um sobrevivente dos nazistas, um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, no dia que ele foi libertado, que abriram os portões para que eles saíssem do campo de concentração, estava um céu azul, maravilhoso. E ele diz assim: será que Deus não testemunhou tudo isso aqui? Foi a pergunta que ele fez. E a resposta eu vou trazer para vocês. Sim, Deus testemunhou
a nossa liberdade de fazer escolhas, de guerra ou de paz, de medo ou de esperança. Qual é a escolha de vocês? E nesse momento, eu deixo essa reflexão com todos vocês. Qual é a escolha de vocês? Vocês vão levar isso para casa? Vocês vão pensar nisso? E a resposta virá pelo coração. Pois todos aqui recebem neste momento a luz e a influência do plano espiritual da maior estirpe e que lhes possibilita, compreendendo todo o assunto que aqui foi tratado, desenvolver uma vida melhor para vocês mesmos, solucionando problemas e espalhando todo a esperança no mundo e em dias melhores. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom tratamento. Muito obrigado. Agradecemos o nosso querido Cacalo pela palestra maravilhosa que fala sobre a esperança, né? É uma maravilha sempre ouvir falar sobre esperança. E tem um detalhe que eu esqueci de falar. Todo mundo já ouviu falar na vida que esperança é a última que morre, né? Mas não morre. Esperança não morre. Não morre. É isso. Então, gente, antes de fazer as vibrações, eu estou aqui com a colinha aqui que vou comentar sobre a nossa campanha de assistência social que fazemos uma vez a cada 3 meses. É pouco? É pouco. Mas é o que temos, né? E ninguém dá o que não tem. Então, o que temos é isso para que nós damos o passe aí para assistência social. E no dia 29 de junho, estaremos aqui na nossa casa Nova Era e vamos precisar de voluntários, viu, gente? Quem se quiser vir para nos ajudar, pode vir, que pretendemos aí fazer uma média aí de 200 marmitex ou mais. Vamos distribuir cobertores, porque o frio chegou e nossos irmãos de rua, em situação de rua, sente muito frio, muito mais do que a gente que temos a casa, temos agasalho, né? Alguns têm até uma lareira, né, na fazenda, no sítio. E assim, pretendemos também levar água, levar suco e também formarmos aí o kit de higiene. Quer dizer, tem mulheres também lá na rua. E nesse kit de higiene a gente coloca também um pacotinho de absorvente. E nós tivemos um caso lá com o pessoal lá que está em situação de rua, que ela até comentou com uma das nossas aí que estava na campanha, falou assim, ó, gente, ó, eu estou indo para uma entrevista amanhã e eu ganhei aqui uma roupa que me formou um look, né? Nossa, aquilo deixa a gente tão feliz. E assim, quem puder nos ajudar com esse material, quem não puder ajudar com material, que nos ajude com vibrações, porque precisa muito, tá? E quem quiser ir com a gente também pode ir. E na campanha passada tivemos aqui, acho que mais de 26 voluntários, não foi, Jean? Mais de 26 voluntários. Então, foi uma campanha maravilhosa. Levamos agasalho, levamos, sabe? Então, esses kits aí de... exatamente. Então, eu peço que nos ajude a ajudar quem precisa. E nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrando com muito amor para a nossa casinha Nova Era. Vibremos muito amor para o nosso planeta Terra.
para todos aqueles nossos irmãos que estão em situação de rua, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram em casas de detenções, que se encontram nos asilos, nos orfanatos. Pedimos vibração ao nosso planeta Terra. Vibremos, ó Pai, por todos aqueles que pensam em cometer o suicídio. Vibremos por toda aquela mãe que pensa em cometer o aborto, para que eles possam dar mais valor à vida e ter mais esperança. Vibremos por todos que estão aqui presentes e aqueles também que não puderam estar. Por algum motivo não conseguiram chegar. Vibremos pelo nosso lar, ó Mestre. Vibremos por todas as religiões e por todos os responsáveis em levar a palavra do nosso Mestre Jesus. E nesse momento, vamos deixando no ar uma vibração para que chegue naquele local onde mais necessita. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos dando continuidade, iniciando nossa assistência, nosso passe coletivo. Que cada um possa, nesse momento, se tranquilizar, se interiorizar e sentir que, nesse momento, está postos ao lado de cada um de nós a espiritualidade amiga. Primeiramente, fazendo uma higienização, uma limpeza de nossos corpos físicos e espirituais, retirando de nós tudo que não é bom para nós, tudo que possamos ter assimilado em nossos lares, no trabalho, nas ruas. E vamos pedindo, após esse processo de higienização, que a espiritualidade possa despejar sobre nós energias fortalecedoras, energias de cura, e que cada um nesse momento possa, caso esteja com dor, mentalizar a dor sendo curada, sendo amenizada. Se estiver com problemas, mentalizar a solução dos problemas. E essas energias fortalecedoras e de cura vão envolvendo todos os nossos corpos físicos e espirituais. E assim, desta forma, agradecidos que estamos pelo que temos recebido, vamos pedindo também a espiritualidade que possa higienizar as águas que estão nos lares daqueles que estão assistindo, que possam também fluidificar as águas que estão aqui na casa, colocando aquilo que cada um necessita para melhorar sua condição de saúde. E assim agradecemos a toda a espiritualidade que esteve conosco até este momento. Agradecemos a Ti, Jesus, a quem pedimos esteja sempre conosco quando estivermos nos nossos lares, no trabalho, nas ruas. E a Deus, nosso Pai maior, esse Pai de amor e de misericórdia, a quem pedimos permissão para terminarmos esta etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus.